Boa noite. Está no ar o Telecâmara, para que você saiba as notícias mais recentes sobre o Poder Legislativo de Bagé. Aumento inesperado dos valores da taxa de água pelo DAEB repercute na Câmara e produz manifestações. Durante as explicações pessoais realizadas na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 15, o vereador Divaldo Lara, do PTB, trouxe um fato que gerou debate na tribuna. Desde a semana passada, a conta de água dos bagienses está mais cara. O Departamento de Água e Esgoto de Bagé, o DAEB, reajustou a tarifa de água conforme a Lei Municipal número 2.891, de dezembro de 1992. O aumento foi consequência da atualização cadastral automática, que identifica a área construída de cada terreno. De acordo com Divaldo Lara, o aumento da taxa é imoral, já que os contribuintes não foram avisados previamente. O governo está roubando o contribuinte. Eu tenho aqui dezenas de cobranças. Cobrança da dona Elza, pagava R$14, mandaram a fatura no valor de 71. Cobrança da senhora Loiraci Barbosa Souza, pagava R$10,60 e passaram a fatura dela para 135. No recálculo que o DAEB fez das áreas construídas, vereador Wilson Moraes, o que acontece? O Departamento de Água e Esgoto, Felipe, contratou um serviço que se chama georreferenciamento. É aquele que pega a casa das pessoas por cima para ver o que a pessoa aumentou na sua casa, o que construiu a mais. Então lá pega galinheiro, lá pega a casinha do cachorro, lá pega a área coberta. E tudo isso foi calculado na fatura para as pessoas terem que pagar. Só com isso, sabe quanto o vereador Caio está tirando do bolso dos bagienses no Natal? R$1 milhão. Em sua manifestação na tribuna, Divaldo Lara também pediu que a bancada do governo se posicionasse. O vereador Omar Gani, do PT, afirmou que a base de governo não concorda com o reajuste. E nós fomos chamados para uma reunião onde estava o diretor do DAEB, onde estava o prefeito municipal, nos mostrando um projeto que enviaria para essa casa, dizendo que passaria da área construída ao consumo. Esse projeto foi nos apresentado e iria vir para essa casa. Em nenhum momento o vereador Omar, o vereador Fuca, o vereador Jandir Paim, o vereador Jaburu foram consultados, vereador Divaldo, sobre o aumento da tarifa que está acontecendo e que nos pegou de surpresa. Ontem mesmo eu estava no mercado, várias pessoas vieram me abordar colocando. Quero dizer, eu, vereador Omar, em nome do nosso líder de bancada aqui, que nós não concordamos com esse aumento. A Câmara convocou o diretor do DAEB, Kival Pareira, para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Procurado pela reportagem, Pareira disse que não dará entrevistas, porque deve comparecer na próxima sessão, quinta-feira, para responder os questionamentos da imprensa e dos vereadores. A Câmara realizou sessão ordinária nesta segunda-feira, seguido de 5 extraordinárias, se estendendo os trabalhos até cerca de 10 horas da noite. Confira agora o que tramitou e foi votado. Haviam 25 projetos na pauta, 13 foram votados e aprovados. São eles: o projeto de lei de autoria do vereador Antenor Teixeira, do PP, que inclui o Rio Camaquã no patrimônio histórico, cultural e paisagístico do município. Projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos do Papelão, do PTB, que denomina uma via pública de Milton Trindade em Anzer. Projeto de lei de autoria do vereador Rafael Fuca, do PT, que nomeia a Rua 4, localizada no bairro Universitário Minoto, de Neuci Francelino Pereira. Os 2 projetos de autoria do Poder Executivo, que alteram o uso rural para urbano e estabelecem macrozona e zona para frações de campo em áreas localizadas na região nordeste de Bagé. Projeto de lei de autoria dos vereadores Edmar Fagundes, do PRB, e Antenor Teixeira, do PP, que institui o ano de 2015 como o ano do centenário do Dr. Jônio Salles. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo,
que altera o parágrafo único do artigo 10, altera o capítulo do artigo 33 e cria o parágrafo único no mesmo artigo da Lei Municipal 1761, de 17 de dezembro de 1973, dispondo sobre loteamentos. Projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que revoga expressamente a Lei Complementar número 44, de 30 de outubro de 2012, que institui área especial de interesse social, define parâmetros urbanísticos e denomina conjunto habitacional residencial do Cerro. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo que institui área de especial interesse social para fins de produção habitacional para a construção de condomínio residencial na localidade do Trevo 21. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o município a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 150 mil para aquisição de ônibus escolar com adaptações de acessibilidade. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera parcialmente a Lei Municipal 4.973, de 26 de janeiro de 2011, e autoriza o DAEB a repassar o valor de R$ 8 mil mensais para a Associação Amigos das Categorias de Base do Guarani Futebol Clube, e igual valor à Associação Beneficente de Apoio ao Esporte Amador, Cultura e Lazer. Projeto de lei de autoria do vereador Geraldo Saliba, do PTB, que denomina de Jorge Coraci Siqueira Zavarize a uma via pública da cidade. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza repasse por convênio de R$ 93 mil. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Antenor Teixeira, do PP, que concede o título de cidadão bagiense a Luiz Iltamar Dias Fara. Os seguintes projetos não avançaram por terem sofrido pedidos de vistas pelos vereadores. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que regulamenta a posse e guarda responsável de animais de médio e grande porte soltos nas ruas e logradouros públicos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o município a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 229 mil para a capacitação de gestores públicos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo que cria cargo de coordenador municipal de políticas públicas de promoção da igualdade racial. Projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que institui área especial de interesse social para fins de produção habitacional e dá outras providências. Os 3 projetos de autoria do Poder Executivo que dispõem sobre a contribuição mensal e suplementar do município para o regime de previdência social dos servidores municipais. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dá nova redação ao artigo 17 e cria o seu parágrafo único da Lei Municipal 2695, de 30 de novembro de 1990, que dispõe sobre o Conselho Tutelar. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera parcialmente o artigo 1º da Lei Municipal 5.118, de 3 de abril de 2012, para incluir o cargo de desenhista. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 587 mil para o programa de apoio às creches. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor, o FUNPAS. O prazo para justificar a ausência no segundo turno das eleições termina no dia 26 de dezembro. Os eleitores deverão procurar um cartório eleitoral até o dia 26 de dezembro. Nesta data, os cartórios de todo o estado ficarão abertos das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. É necessário apresentar o requerimento de justificativa e a documentação comprobatória de impossibilidade de comparecimento nas eleições. Os eleitores também podem justificar a ausência no site do Tribunal Regional Eleitoral, através do sistema Justifica. Rotary Clube de Bagé vira nome de rua. Confira. Nesta sexta-feira, às 3 horas da tarde, aconteceu a solenidade de denominação da Rua 779, no bairro Camilo Gomes, em Rua Rotary Clube de Bagé.
A proposição é do presidente da Câmara, Wilson Moraes, do PMDB, e foi aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. Moraes estava cumprindo a agenda em Porto Alegre e não pôde estar presente no ato. A sua chefe de gabinete o representou no evento e disse que o objetivo é homenagear o clube que há 8 décadas presta serviços sociais em Bagé. O objetivo da homenagem é valorizar o trabalho que vem sendo desenvolvido há 80 anos pelo Rotary Clube Bagé. Então foi uma proposta do presidente. O Rotary ele já é reconhecido pela comunidade pelo belo trabalho que ele desenvolve. E a denominação de rua seria a perpetuação do trabalho dele já aqui na nossa cidade, porque já são quase um século, são 80 anos. Nós não temos clubes tão antigos assim em Bagé. Então é a perpetuação num trabalho de serviço e assistencialismo dentro da cidade. A governadora regional do Rotary Distrito 4780 esteve presente no evento e enfatizou a satisfação de todos os rotarianos pela homenagem do Rotary Clube de Bagé, que é o mais antigo da região, pois completará 80 anos em janeiro. Eu vejo como um reconhecimento ao trabalho do Rotary em Bagé. Este é o clube decano de Bagé e que vem fazendo um trabalho há muitas décadas relevante nessa comunidade. Os agentes comunitários de saúde que foram demitidos pelo convênio da Prefeitura com a Urcamp vieram na Câmara pedir apoio porque estão enfrentando dificuldades para receber suas rescisões de contrato. Na manhã da última sexta-feira, dia 12, os agentes comunitários de saúde que pertenciam ao convênio entre a Prefeitura e a Universidade da região da Campanha estiveram reunidos com os vereadores Esquerda Carneiro e Bocão Bogado para debater os pagamentos do acordo de parcelamento da rescisão. De acordo com o vereador Esquerda Carneiro, a advogada e o sindicato receberam as parcelas referentes aos meses de janeiro a março e não fizeram o repasse para os trabalhadores. Também há diferença nos valores recebidos entre os agentes e alguns não receberam nenhuma parcela. O procurador do município se manifesta de que se os trabalhadores não aceitassem esse parcelamento em 20 vezes, ou receberiam por precatórios ou receberiam suas rescisões daqui a 10, 20 anos. O processo foi encaminhado ao judiciário, quando no ano de 2014 começaram a ser feitos os pagamentos. Pois bem, o alvará expedido seria no valor de R$28 mil, porém por parte da prefeitura o pagamento seria de R$26 mil, 25 em algumas situações, sendo que alguns destes agentes demitidos não receberam sequer uma parcela deste valor acordado frente à representação que seria justo dizer que é o sindicato que atua frente a esses trabalhadores. A valorização de alguém que prestou um excelente trabalho à comunidade de Bagé há 10 anos, uns com 15 anos de trabalho e que não foram reconhecidos pelo Poder Executivo. Bogado protocolou emenda ao orçamento municipal de 2015 para garantir o pagamento da rescisão dos contratos. A verba para pagar os agentes de saúde vem todos os meses. Todos mesmo é a verba. Isso que hoje contrataram menos da metade. Então sobra a verba que é destinada a 347 mil com uns quebradinhos, que é 80 e poucos centavos destinada. E esse dinheiro está sobrando. Então, dentro disso e dentro do orçamento participativo, fazer uma emenda que não é, eu digo nem uma emenda, é uma legalidade justa que é para pagar aquelas pessoas que fizeram tão bem para a nossa comunidade, que é os agentes comunitários de saúde. De acordo com o delegado regional do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindax-RS, a presidente e a tesoureira do sindicato e a advogada que cuidava do caso deverão ser chamadas para prestar esclarecimentos na Câmara. Foi decidido a gente buscar saber os valores que a Prefeitura já depositou e esses valores são repassados através do sindicato, buscando que o sindicato venha prestar contas a quem repassou, a quantas parcelas já são repassadas e valores. Então vai ser convocado o presidente do sindicato de Porto Alegre, Josiane, mais o jurídico e também a tesoureira do sindicato, que numa data a ser marcada virão a Bagé e darão os maiores esclarecimentos. Um
Um novo advogado já foi contratado pelo sindicato para intermediar o pagamento das parcelas. Enquanto isso, os agentes comunitários esperam pela solução do caso. Como que está a sua situação? Bom, hoje, como todos os agentes de saúde demitidos, nós vivemos numa condição bem difícil, né? Recebemos sempre com atraso as parcelas, né? Nunca no valor correto, nunca foi depositado no valor correto, as parcelas sempre em atraso, né? E chegando o fim de ano, a dificuldade aumenta, né? Muita coisa errada que vinha acontecendo vai ser colocada na mesa e vai se resolver de uma vez por todas essa questão dos agentes de saúde dentro de Bagé. Nós não nos sentimos lesados, nós nos sentimos roubadas mesmo. Em primeiro lugar, pelos advogados, que o sindicato colocou. Não foi nos dada a reintegração, por quê? Porque nós colocamos na justiça, nós não fomos chamados, mesmo após o concurso e passadas. Então, quer dizer, política por trás também. A gente se sentiu perdida, sozinha. Buscamos auxílio aonde? Câmara de Vereadores, que nos deram agora, finalmente, uma luz no fundo do túnel e uma esperança de conseguirmos o que realmente nós merecemos por lei. Câmara inaugura elevador e adaptações no prédio. Confira. Com a reforma do plenário Lígia Almeida, as ampliações da sala de reuniões das comissões Remídio Garcia e do Terminal da Cidadania, a criação do espaço para a implantação da rádio web, adaptações no hall de entrada e a instalação do elevador concluída, a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 8, foi interrompida às 11 horas da manhã para vereadores e lideranças locais participarem do ato de inauguração dos novos recursos do Poder Legislativo. O presidente da Câmara, Wilson Moraes, do PMDB, ressalta que as obras só foram possíveis devido à política de redução de gastos adotada na sua gestão. Moraes diz que com o término do convênio com a Urcamp, a substituição da frota por carros mais econômicos e a redução da diária dos vereadores, os cofres do Legislativo economizarão, este ano, cerca de R$800 mil. A principal obra da Câmara foi a instalação do elevador, porque resolve um problema histórico, que era a falta de acessibilidade. Pela primeira vez, um cadeirante poderá ter acesso aos gabinetes dos vereadores. As obras de melhorias custaram R$260 mil. Desse valor, R$80 mil é referente ao elevador. O prédio passa a contar com 2 acessos. Com o fim da instalação do elevador, a entrada pela Avenida 7 de Setembro é reativada e o outro acesso continua pela Rua Salgado Filho. Já está formada a comissão especial temporária que irá qualificar mão de obra para a nova usina termoelétrica que será construída em Candiota. No dia 28 de novembro, a empresa Tractibel foi a única usina a carvão que venceu o leilão A-5, possibilitando a construção de uma nova usina no município de Candiota. A expectativa é que sejam contratadas 1.800 pessoas para a implantação da nova usina. Para garantir que a maioria da mão de obra utilizada no empreendimento seja da região, o vereador Caio Ferreira, do PT, protocolou a criação de uma comissão especial temporária para a qualificação de profissionais, que foi aprovada na sessão ordinária desta segunda-feira. E neste momento, nada mais justo de que se criar uma comissão especial temporária para que se possa qualificar as pessoas num prazo recorde, para que abril já tenha a primeira leva de pessoas em condições de trabalhar com pedreiro, com carpinteiro, com marceneiro, para trabalhar nesse projeto. Como essa obra é uma obra rápida e também ela exige uma certa qualificação, também tem um prazo para a entrega do projeto da usina estar gerando, quem vai construir não tem como estar ensinando, ou seja, não tem como preparar na obra, então tem que chegar na obra praticamente já em condições de trabalho. Para poder estar dentro desse projeto e que não venha a mão de obra de fora, para que nós possamos fazer esses projetos. Só que nós não temos tempo para esperar. Não dá para te começar a preparar um pedreiro e levar 6 meses, 8 meses. Tem que ser preparado no máximo 60 dias.
exagerado 90, para que essas pessoas, no início do mês de abril, estejam prontas. E quando chegar a nova empresa para fazer a construção, que se entregue para essa empresa, essa lista das pessoas que foram treinadas, nós queremos e precisamos que elas sejam, que deem a chance de elas fazerem a disputa da vaga e com essa disputa ela poder ser inserida. Ninguém pode ficar de fora de um projeto dessa magnitude por falta de qualificação, se nós, agentes públicos, estamos aqui para tentar contribuir com esse mecanismo. A comissão é composta pelos vereadores Antenor Teixeira, do PP, Esquerda Carneiro, do PTB, Edmar Fagundes, do PRB, Cláudia Souza, do PR e o proponente da comissão. Os cargos de presidente, relator e secretário serão definidos na sessão ordinária desta segunda-feira. O Telecâmara de hoje fica por aqui. Assista a seguir a reprise das reuniões das comissões técnicas de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Econômico e de Cultura, Educação e Direitos Humanos. E em seguida, a reprise da sessão ordinária e das extraordinárias desta segunda-feira. Obrigado pela sua audiência e boa noite.